Vamos às notícias do mais querido do Brasil com a Luana Trindade. Como começou essa minha carreira no futebol? Em 2007, eu fui fazer o Pan-Americano no Globoesporte.com. Um ambiente extremamente masculino naquela época. Mas umas 10 meninas foram contratadas como freela. E eu tava lá naquele meio. Quando acabou o Pan-Americano, eles escolheram uma parte ia pro esporte amador, vôlei, basquete, natação, e metade pro futebol. E eu fui a única menina dessas 10 a ir pro futebol. Quem é repórter, assim, trabalha com futebol, tem que acompanhar sempre o futebol. E eu acordo às 5 horas da manhã todo santo dia e vou de metrô. Então, no metrô, já tô montando meu boletim. Já vou estudando, já vou vendo o que eu vou falar, não sei o quê. Pra chegar na hora de gravar, vocês, cinegrafistas principalmente, vocês têm que ter paciência. Porque, às vezes, o repórter não tá no bom dia. Eu, graças a Deus, eu bato o olho, eu consigo fala. Mas, às vezes, a gente não tá no bom dia. Aí o Léo fica, bora, pô, tá demorando pra gravar. Léo, calma aí, cara, hoje eu não tô cansada. Pô, pra vocês é só apertar um botão, pra gente não, é todo o texto, 2 minutos falando sem parar, raciocínio. Então, acho que a paciência pra vocês é primordial. Porque às vezes a gente tem que dormir bem, tem que assistir futebol o tempo todo e poder gravar o texto, entrar ao vivo, falar bem o texto. Enfim, aí eu saio da Band. Depende muito do horário, eu vou para os meus pais, a fim de semana eu trabalho lá com as crianças. É uma rotina pesada, mas é perfeito, é maravilhoso. Hoje, com a prática, eu só escrevo, já sei o que eu vou falar, eu entendo o que eu vou falar e falo naturalmente. Jesus revolucionou o Flamengo. E tá aí, líder do Campeonato Brasileiro, quase ganhando Libertadores. Eu acho muito maneiro. O jogador não vai para a Europa? Por que o treinador também não pode vir para o Brasil? É uma troca. Lá a gente trabalhou para 2 TVs turcas, eu não falo turco, ela fala, ela é turca e ninguém fala inglês na Turquia, então assim, foi um desafio. E aí o Brasil foi para lá, eu acabei fazendo a cobertura da seleção brasileira, entrevistei o Dunga com exclusividade, o Miranda. Vou te dizer uma entrevista que me marcou muito. Eu tava no Jornal Extra, e aí eu tentei uma entrevista com o Renato Gaúcho, na época eu já tava no Grêmio, na primeira passagem. E aí liguei pro assessor. O assessor, pode vir aqui no hotel que ele te recebe. Aí eu cheguei lá no hotel, o assessor não sabia de nada. Não, ninguém me ligou pedindo entrevista. Aí eu falei, como não? Tá louco, Vitor? Te liguei. Não, você não me ligou, mas peraí que eu vou ver se ele te recebe. Aí cheguei lá, o Renato me recebeu na cobertura do hotel, com todos os jogadores do Grêmio, coisa assim, totalmente inusitada, que ninguém acha que deve ter feito na vida. Mas eu sei que quando eu me vi, eu tava numa entrevista com o Renato Gaúcho e com todos os jogadores do Grêmio. Coisa que isso não tem como acontecer. Aí eu entrevistei o Jonas, não sei se vocês gostam de esporte aqui, se vocês lembram, que estava em Portugal, não sei nem se ele tá lá ainda. Enfim, foi um dia inesquecível. Aí um amigo meu até falou assim, Luana, eu era do Extra, ele era do Expresso. Aí ele falou assim, faz uma pergunta pro Renato pra mim. Eu falei, faço. Pergunta quem pegou mais mulher, ele ou o Fábio Júnior? Aí eu perguntei. Adivinha qual foi a resposta dele? Você tem namorada? Aí eu tenho, então não posso responder. Jamais esqueceria. A Zilda, inclusive uma aqui em Belo Horizonte, outra em São Paulo. Toma, meu amor, também. O Zico, uma coisa legal que eu vou contar aqui do Zico. O Zico foi mais ou menos 81, eu nasci em 81, então não vi tanto, né? Aí uma vez o Zico me chamou pra fazer, foi ano passado ou ano retrasado, matéria do Dia das Mulheres, que ele ia ensinar a gente a jogar bola e tal, aí a gente passou o dia com o Zico. Aí eu cheguei pro Zico no final, todo mundo gravando story com ele, falei, também vou gravar, né? Você é ídolo, né, da torcida Fluminense? Não, ídolo não, né, Zico? Aí ele, por que não? Eu já torci pro Fluminense. O Fluminense é o pai do Flamengo. Olha a frase que ele falou de 10 segundos. Como assim o Zico, o ídolo do Flamengo, torceu pro Fluminense? Que é isso? O Flamengo é o pai, o Fluminense é o pai do Flamengo, o Flamengo existe por causa do Fluminense? É uma coisa tão boba que ganhou o mundo. Ganhou o mundo. Isso é muito legal, porque faz parte da tua carreira, né? Fiz uma matéria linda recentemente. Futebol de cadeira de rodas. Pô, que matéria. Nossa, chorei. O Léo também quase chorou. O Léo, que é uma rocha, quase chorou. Muito linda a matéria. A gente conhece as histórias, de ser jornalista, conhecer as histórias das pessoas, né? A superação. É muito lindo. Eu amo minha profissão e eu acho que vocês têm também sempre o olhar do cinegrafista é muito mais importante que o olhar da repórter.
Porque vocês podem captar uma imagem que a gente não sacou. Então o Léo volta e me fala assim, ô Lora, consegui uma imagem aqui, não sei o quê. Aquela imagem que ele conseguiu pode ser o meu texto inteiro, assim, pode ser uma coisa que eu não captei. E o Léo é muito assim, o Léo é muito bom, esse cinegrafista que eu trabalho dia a dia. E é isso, o olhar de vocês é diferente do nosso. Vocês têm um olhar muito mais profundo. Uma coisa que me incomoda um pouco no esporte é que não tem mulher velha. Então, a gente meio que tem prazo de validade. E aí eu fico pensando, sei lá, até que ponto eu vou ficar no esporte se eu não procuro jornalismo, porque no jornalismo tem, né? Muitas apresentadoras, repórteres mais antigas, assim, mais velhas. Então, é uma coisa que me preocupa um pouco. Mas eu acho que eu quero ir pro jornalismo normal, porque no esporte a gente fica velha, né? E seguir no jornalismo. Até a cara ficar assim. Mas tem botox hoje em dia.